Olá, amigos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. O nosso tema de hoje, na reflexão de hoje, nós vamos falar sobre solidão. E a passagem evangélica associada a esse nosso tema de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 18, onde então nos diz o seguinte: Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Queridos, o capítulo 14 do Evangelho de João fala basicamente de adeuses e despedidas. João, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui algumas vezes, traz o seu evangelho de uma forma narrativa. Isso é muito bonito porque é uma forma ele narra como se estivéssemos inseridos dentro do próprio evangelho. Então é uma forma narrativa que João traz todo o seu evangelho. E no evangelho de João, mais especificamente nos capítulos que vão de 13 a 21, Jesus manifesta a sua missão, a sua divindade e também a sua paixão e ressurreição. E no capítulo 14, João narra então o sermão do cenáculo, ou então aquele sermão da Santa Ceia, como nós conhecemos. Vamos ver esse comecinho. Ele diz o seguinte, iniciando o versículo 1 do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Depois de ir e preparar lugar, voltarei e tomar-vos-eis, para que, onde eu estou, estejais também comigo. E vós conhecereis o caminho, conhecereis o caminho para onde eu vou. Mas logo em seguida, Tomé, tomando a frente então dos outros apóstolos, disse o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer então o caminho? Ao que o Cristo, então, no alto de toda a sua autoridade moral, falou uma das frases mais lindas do seu evangelho. Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós poderíamos dizer que Jesus é o caminho? Sim, porque por onde este homem passou, ele deixou um rastro de luz, de ensinamentos, de exemplos, de coragem, de força, enfim, uma série de situações que ele deixou, de caminhos a serem seguidos, que se tomarmos a decisão de seguir tudo aquilo que ele deixou, todo esse rastro de luz, jamais nos perderemos. Poderíamos dizer que também Jesus é verdade? Sim, porque nenhuma de suas palavras passaram. E todas elas, até hoje, desde quando esteve aqui conosco, são palavras que consolam, que trazem benefícios, que trazem os lenitivos, que nos trazem esperanças, porque elas nunca passaram. E nós podemos dizer que Jesus é a vida? Sim, porque uma vez tomada toda essa decisão de seguir esse caminho, acreditando no consolo dessas palavras que trouxe para todos nós, com certeza nós haveremos de alcançar o que nós chamamos, o que nós queremos como sendo vida eterna. Nós conseguiríamos a vida eterna, a vida feliz. E no versículo 18, Jesus então consola e dá esperança aos seus discípulos para que eles não se sintam desamparados e solitários. Quando ele diz então: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Queridos, talvez não tenhamos condições de imaginar a reação dos apóstolos diante da despedida de Jesus. Esses 12 homens passaram praticamente 3 anos na companhia de Jesus, acompanhando ele, caminhando junto com ele, participando de todo o seu ensinamento, participando e vendo as curas que este homem fazia. Enfim, todo esse processo, todo esse consolo, todo esse crescimento, esses homens passaram durante 3 anos junto com eles, junto com o Cristo. E seria natural que após o retorno do Mestre à pátria espiritual, esses homens se sentissem também, então, sozinhos, abandonados ou mesmo solitários. Cada um desses corações, de cada um desses apóstolos, deve ter passado por momentos de grande sentimento de abandono e de solidão. Mas souberam vencer, souberam superar, através do trabalho, através da dedicação, do amor, de todo aquele exemplo que foi deixado pelo Cristo. E superando, de uma certa forma, todo esse sentimento, todo esse momento de solidão que porventura tenham sentido. E venceram, como eu disse, venceram sim, porque se conhecemos o Evangelho como conhecemos hoje, foi graças ao trabalho, à dedicação de cada um desses homens que tomaram a decisão, porque acreditaram que o Cristo nunca os abandonara.
deixaram registrados os seus melhores momentos, os melhores momentos do Cristo, os melhores momentos vividos na companhia de Jesus. Da mesma forma, somos também, todos nós, criaturas normais, em fase também aqui na Terra de crescimento, em fase de desenvolvimento, seja moral, espiritual, intelectual, enfim, do nosso aprimoramento. E nós também sempre passaremos por momentos e experiências de solidão. Se não passamos, ou se estamos passando, provavelmente passaremos em algum momento por essas experiências de solidão. A solidão não é um sentimento que deve ficar permanentemente em nós. Não deve ficar, pois caso isso ocorra, nós devemos buscar então urgentemente quais são os motivos e os processos que nos deixam e que nos mantêm nesse estado de solidão. A solidão continuada é prejudicial ao ser humano, porque ela freia, ela retarda todo e qualquer processo de desenvolvimento. Porque a gente sabe que o crescimento, o desenvolvimento moral, enfim, tudo isso que nós falamos, ele se dá através da interação entre espíritos. E a solidão, por si só, de uma forma continuada, ela retarda todo esse nosso processo. E é por isso que devemos, então, continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, assim como fizeram também todos os apóstolos. Embora tivesse aquele momento de solidão, continuaram o seu trabalho, servindo e amando. Os apóstolos conseguiram vencer esse sentimento de solidão porque tinham a certeza absoluta de que o Cristo estava com ele, de que nunca os abandonaram. E utilizaram o maior antídoto contra a solidão, que é a arte de servir. E serviram com muito amor, e como continuam, com certeza, onde estiverem, todos eles continuam servindo até hoje em nome do Cristo. E nós também temos que ter a certeza de que o Cristo também está junto conosco, de que Ele nunca nos abandonou. Afinal de contas, todos nós sabemos que nós temos um anjo da guarda que está junto conosco. Essa semana eu estive conversando com um amigo meu chamado Olavo, acho que eu já falei sobre esse amigo meu com vocês. Ele está trabalhando numa farmácia lá em São Paulo e eu passei por lá para poder comprar algumas coisas, álcool em gel, essas coisas todas, e conversamos bastante e falei sobre o tema solidão. E ele me lembrou um caso bastante interessante do Chico Xavier, que tem tudo a ver sobre o nosso tema, e eu queria compartilhar com os senhores. Ele diz o seguinte, que em meados de 1932, o Centro Espírita Luiz Gonzaga estava reduzido apenas a 5 trabalhadores. E essas pessoas eram José Perasso, a dona Carmen Perasso, que era esposa do seu José Perasso, José Xavier, o irmão do Chico, e a sua esposa, Geli Xavier, e o Chico. Eram os 5 trabalhando. Os doentes e obsediados, de toda forma, sempre vinham e participavam, mas depois, no melhor sinal de melhora, simplesmente desapareciam. O senhor Perasso e a sua esposa, eles foram transferidos para Belo Horizonte, tiveram que abandonar o trabalho, ficando somente o irmão José, a esposa e o Chico. Passado mais algum tempo, disse que a esposa do José Xavier, que é o irmão do Chico, ela adoeceu muito. E ela ficou impedida, então, de trabalhar no centro durante a noite junto com o Chico e o seu marido. E ficaram, então, somente 2, o José Xavier e o Chico Xavier. Passado mais alguns dias, o irmão do Chico, ele estava devendo também algum dinheiro e com o agravamento da doença da esposa, ele era celeiro, então ele teve que trabalhar até altas horas da noite, quase todos os dias, e infelizmente teve que deixar o centro espírita. E nesse momento, então, o Chico se viu sozinho. E se viu sozinho ali naquela casa, com aquela frequência, e também todos aqueles frequentadores desapareceram, e ele também quis desistir. Mas na noite seguinte, sozinho no centro, ele já pensando o que fazer, como que ele poderia continuar. Foi então que Emmanuel apareceu para o Chico dizendo o seguinte: você não pode se ausentar, Chico, de maneira nenhuma. Precisamos continuar com o nosso trabalho. Aí o Chico disse para ele: mas Emmanuel, como continuar? Nós não temos trabalhadores, não temos assistidos, não temos frequentadores, não temos nada. E Emmanuel respondeu dizendo o seguinte para o Chico: e nós? Nós somos o quê?
Respondeu para o Chico: nós também precisamos do Evangelho. Nós também precisamos de reduzir os nossos erros, de mitigar os nossos erros, e precisamos do Evangelho para que possamos, então, continuar a nossa vida. Olhe, e o Emmanuel continuou dizendo: e além de nós, temos aqui numerosos espíritos desencarnados que estão aqui em busca de auxílio, estão aqui em busca de lenitivo, estão aqui em busca de uma palavra amiga para que possam também continuar seu processo de melhora. Você não pode abandonar. E Emmanuel disse o seguinte ao Chico: abra a reunião todos os dias às 8 horas da noite. E não pare de fazer as suas palestras, não pare de fazer os seus comentários antes das 10 da noite. E assim o Chico fez. Então, todos os dias ele abria a casa e começava a falar. E ele começou, então, nesse período que foi de mais ou menos de 32 a 34, onde o Chico sozinho, à vista das outras pessoas que passavam em volta da casa, o Chico parecia louco, né? Sozinho, falando em voz alta para todo mundo. Mas foi justamente nesse período que o Chico desenvolveu a sua mediunidade de visão e a sua mediunidade de audição de uma forma espetacular, de uma forma fantástica. Então ele começou a ver com clareza, e com as dezenas de espíritos que ali chegavam todos os dias. Muitos deles assistiam suas palestras e depois parece que saíam como se fossem receber os seus passes nas câmaras de passe. E também começou a vê-los, a todos eles. Ele então começou a ouvir as suas dúvidas, começou a ouvir as perguntas e começou a explicar essas perguntas para essas pessoas, e sempre trabalhando com muito afinco durante quase 2 anos. À vista dos encarnados, como eu disse, o Chico parecia um louco, mas na sua aparente solidão, nesse momento em que ele se sentiu sozinho, foi um dos momentos que ele teve a oportunidade de prestar serviços inestimáveis a milhares de criaturas desencarnadas que estavam ali precisando de ajuda naquele momento, né? E ele teve a certeza de que ele estava sempre na companhia de Emmanuel e na companhia de bons espíritos. E tinha certeza também de que estava na companhia do Cristo também. Queridos, as histórias de Chico são sempre muito emocionantes. Nos trazem grande emoção e trazem junto consigo também grandes ensinamentos para todos nós. Nos trazem também ânimo e vontade de continuar, ânimo e vontade de prosseguir, de seguir o nosso caminho. E quantos de nós também, queridos, nunca chegamos a alguns momentos em que nos sentimos sós, nos sentimos abandonados, seja em qualquer situação. Quantas vezes nos sentimos abandonados pelas mais diversas situações que ocorrem na nossa vida, seja no trabalho, seja pelos amigos, pelos familiares, às vezes pelos filhos, pela esposa, pais, mãe, enfim. Muitas vezes nos sentimos também solitários, seja também esse abandono em situações em que muitas vezes estamos naquele momento onde mais precisamos de ajuda, onde mais precisamos de um apoio moral, e muitas vezes nos sentimos só. Quantas vezes nos vimos sozinhos e tendo que recomeçar praticamente tudo de novo. São momentos que muitas vezes perdemos tudo e temos que começar tudo de novo. E em muitas dessas vezes nós conseguimos dar a volta por cima, conseguimos nos reerguer, conseguimos começar tudo de novo. E o seguinte, também desenvolvendo também em nós muitas habilidades, muitas competências, muitas coisas que nós desconhecíamos em nós. E que nesse momento em que aparentemente nos sentimos sós, nós tivemos a oportunidade de desenvolver tantas e tantas outras habilidades, né? E podem ter certeza de que isso só foi possível porque nunca perdemos a nossa fé. Porque a partir do momento que tomamos a decisão de recomeçar, de crescer, mesmo estando sozinho, a nossa fé estava ali. E a nossa coragem e a certeza também de que estávamos sempre sendo amparados por Deus. E o resultado de todas essas experiências foram as lições aprendidas, a tudo aquilo que nós pudemos aprender, que tivemos as oportunidades durante todo esse processo de travessia, onde aparentemente nos achávamos sozinhos. Amigos, um dos grandes flagelos que atinge a humanidade nesses tempos atuais é a solidão. Ainda mais agora, com essa pandemia, com tantas situações, muitas vezes nós nos sentimos isolados, sós e solitários. Mas o que vem a ser, então, exatamente a solidão?
Seria a ausência de uma companhia de pessoas ou de várias pessoas à nossa volta? Ou seria estar longe das civilizações, isolado no mundo, ou isolado num retiro espiritual, alguma coisa desse tipo? Segundo a Enciclopédia Larousse Cultural, ela nos diz o seguinte, que solidão vem do latim solitudo ou solitudinos, que é um estado de quem está só, retirado do mundo ou isolamento. Mas mais grave do que estar só é sentir-se sozinho. Duas pessoas, elas podem estar sós, mas elas podem ter comportamentos e sentimentos totalmente diferentes. Vamos ver uma coisa. Uma pessoa poderá, então, se sentir muito infeliz por estar só. E a outra sobrevive feliz e vive bem em função disso, né? Mas para os que se sentem infelizes, mais do que estar só, é a insatisfação com a vida e também consigo mesmo. É precisar de uma multidão à sua volta para que não venha se sentir só. É por não perceber que ele pode bastar-se sozinho, mesmo naquele momento de solidão, onde ele pode ter a oportunidade de crescer. E consiga, então, e nesse momento que possa conseguir, então, descobrir muitos valores dentro de si. As pessoas que são solitárias, elas não percebem que a solidão nasce da insegurança e também da necessidade de sentir-se amada, de sentir-se protegida, de sentir-se rodeado de pessoas. E tudo isso porque ignora também o grande e maravilhoso truque, que é um dos melhores antídotos contra a solidão, que é a arte de servir. A arte de se desdobrar, a arte de ajudar, de apoiar, seja quem for. Há quem use a solidão como tempo também de inspiração, como análise e programação, como meditação. Mas não é a solidão que nós conhecemos popularmente. Existem alguns grandes filósofos que trouxeram algumas frases também bastante interessantes sobre este tipo de solidão. Vamos ver alguns e depois a gente continua. Diz o seguinte, aqui, ó, a sociedade enriquece a mente, mas a solidão é a escola do gênio. Isso que disse foi Gibbon. A solidão é tão necessária para a imaginação como a sociedade é saudável para o caráter. Quem disse isso foi Lowell. Na solidão é quando estamos menos sós, disse Lord Byron. Aí ele diz assim, a águia voa sozinha, os corvos voam em bando. O tolo tem necessidade de companhia e o sábio tem necessidade da solidão. A solidão é a mãe da sabedoria, disse Stern, né? E vários outros filósofos também nos trouxeram grandes e maravilhosas e sábias frases a respeito da solidão. Mas cabe a cada um de nós analisar quem são as verdadeiras vítimas da solidão. E poderíamos afirmar que são todos aqueles que não lutam, que não realizam, que não amam, que não vivem e que também não ajudam absolutamente nada e não sabem servir, não sabem ajudar. Essas pessoas que não têm todo esse potencial, elas simplesmente sofrem. E quem sofre são justamente essas pessoas que não têm essas habilidades, né? E essas pessoas muitas vezes se autoflagelam, se automutilam em função de tudo isso, como se quisessem, através do castigo do seu corpo, se livrar desse processo de solidão pelos quais estão passando. E eles inutilizam preciosas oportunidades de realizações importantes que poderiam ajudar, servir, melhorar, porque quanto mais servimos, mais aprendemos. Isso é um processo natural. Deus não pode, de forma alguma, se ocupar e estar dentro de pessoas que insistem em estar sozinho, que insistem em não servir e em não trabalhar da forma que seja. Mas, como já disse, nunca estamos sós. Deus deixa primeiro que as pessoas se despertem. No momento desse despertar, então aí sim, todo então esse processo de inspiração, de ajuda, de apoio, seja do plano espiritual, depois essas pessoas quando despertam, elas começam a se movimentar, e esse se movimentar, eles simplesmente conseguem, de uma forma quase que instantânea, sair dos seus processos de solidão. E o maior antídoto contra a solidão, como eu já disse,
e melhor do que todos os remédios para a depressão é, na verdade, a ocupação. É se ocupar em algumas coisas, é trabalhar, é servir, é ajudar, seja da forma que for. De qualquer tipo de trabalho, seja trabalho profissional, trabalho de lazer, seja o trabalho voluntário nas casas de oração, nas casas espíritas, nas casas evangélicas, nas igrejas, seja onde for. Esse trabalho, o trabalho voluntário, ele é fantástico para todas aquelas pessoas que ainda se sentem solitárias. Quem vive reclamando da vida, das pessoas e da má sorte, procure um trabalho voluntário e você verá como que você poderá, como é que se diz, como poderá sair dessa solidão, né? E sentirá então a alegria da companhia segura de Deus junto contigo, junto com todos nós. É dessa forma que nós vamos ter a certeza. Existem dezenas, centenas de atividades, seja voluntárias, esperando simplesmente pela nossa vontade, pela nossa disposição de ajudar. Existem muitos locais, mas muitos locais onde nós podemos ajudar, servir, fazer, enfim, centenas de coisas. Existem orfanatos onde nós podemos ler para crianças em finais de semana, existem lares de idosos onde também podemos ajudar, cantar, enfim, trazer alegria, porque a cada alegria que a gente vê na expressão dessas pessoas é também uma alegria também para cada um de nós. E também, como eu disse, também nos centros espíritas nós encontramos também diversas oportunidades de ajudar, pois enquanto nós servimos, nós nos curamos. Enquanto nós oferecemos, nós recebemos. Enquanto nós orientamos, nós também aprendemos. Então poderíamos dizer que bem-aventurados sejam todas aquelas pessoas que servem, bem-aventurados sejam todas as casas de oração que oferecem esses processos de servir para que a gente possa eliminar a nossa solidão. Bem-aventurados também sejam todos aqueles que têm a alma sensível e que estão prontos para ajudar, estão prontos para servir. E bem-aventurados sejam todos aqueles que têm a consciência de que é dando que se recebe, lembrando aqui São Francisco de Assis, né? Pois essas pessoas que tomaram essas decisões de ajudar, de servir, jamais se sentirão sós, jamais se sentirão em solidão. E porque terão sempre a companhia segura de espíritos benfeitores e de amigos que muitas vezes estarão ansiosos para que eles cheguem, para que possam compartilhar um momento de alegria, um momento de felicidade, uma história, um trabalho. E com certeza nós vamos sair desses locais muito mais renovados. Vamos sair cheios de alegria. E com certeza vibrações enormes sairão de todas aquelas pessoas que nós ajudamos, elas virão para junto de nós, nos envolvendo e nos dando muito amor e muita alegria. E nós sentiremos também em nossos corações a presença doce do Cristo, nós sentiremos a presença firme de Deus junto de nós, dando-nos força, coragem, ânimo, para que a gente possa continuar cada vez mais servindo. Então, queridos, o maior antídoto contra qualquer solidão que por acaso venha a nos acometer é com certeza o trabalho de servir, é o trabalho de ajudar, é o trabalho de descobrir valores internos dentro de cada um de nós, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.